Ela se encontra no livro ou na segunda carta de Paulo, escrita a Timóteo. O capítulo é o de número 4, versículo é o de número 7 e o versículo de número 13. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7 e o versículo de número 13. 2 Timóteo 4,7 diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Versículo 13: quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Essa é a mensagem de Paulo a Timóteo, sua última carta, escrito provavelmente a sua carta de despedida de Timóteo, tendo em vista que Paulo já está preso e já foi condenado, já foi julgado e condenado à morte, e ele mesmo diz isso no decorrer das cartas. O que me chama a atenção quando nós lemos os textos bíblicos falando sobre os personagens bíblicos é que eles, no seu tempo, eles tinham uma intimidade com Deus, uma vida com Deus tão extraordinária que em alguns momentos da sua vida com Deus, esses personagens bíblicos, eles em alguns momentos parecem até ser divinos. Em alguns momentos, esses personagens bíblicos, mediante a uma tamanha vida com Deus que eles tinham, eles pareciam ser seres divinos. Nós temos isso muito claro, por exemplo, na vida de Elias. Elias, até hoje, eles esperam a vinda do Elias, aquele que havia de vir, porque quando você vai ao decorrer da Bíblia Sagrada, desde a hora que Elias apareceu até o tempo em que ele foi arrebatado, Elias caminha por entre as páginas da Bíblia, desde 1 Reis capítulo 17, 18, por ali, e ele vai até Tiago, capítulo 5 de Tiago. Então, Elias é um homem que representa muito bem essa face de alguém que tem intimidade com Deus e diante dos olhos dos outros parecem seres divinos. Você vai perceber, por exemplo, que a respeito de Elias, quando o texto diz em Malaquias que o povo aguardava o Elias, o próprio profeta Malaquias, usado por Deus, diz que o Elias havia de vir. Quando João Batista chega, Jesus diz que aquele ali era o Elias. Não é sobre uma vinda de Elias em forma corpórea, mas que João Batista pregaria no espírito de Elias. Mais lá na frente a gente vai encontrar a transfiguração de Jesus e Elias sobre o monte da transfiguração, junto com Moisés e junto com o próprio Cristo, revelando ali a grandeza de Deus. Moisés, representante da lei, Elias, representante dos profetas, e Cristo, representante da graça. Você vai ver que a visão dos discípulos acerca daquela situação que está acontecendo ali é que Elias e Moisés estão no mesmo patamar que Jesus, a ponto deles quererem fazer uma tenda para os três, uma para Jesus, uma para Elias e uma para Moisés, como se eles estivessem no mesmo patamar de Jesus, ou como se eles rebaixassem Jesus ao mesmo patamar que Elias e Moisés. Se eles exaltaram a Elias e Moisés ao mesmo patamar que Jesus, eles estão afirmando que Elias e Moisés é tão Deus quanto o próprio Cristo. E se eles estão abaixando Jesus ao mesmo patamar que Elias e Moisés, eles estão dizendo que Jesus é um mero homem como Elias e Moisés. E aí o texto vai dizer que Jesus é coberto por uma nuvem, Elias e Moisés desaparecem e uma voz do céu diz: este é o meu filho, mostrando que Deus entre os homens só houve um, o Filho de Deus, Jesus Cristo.
mas a figura de Elias aparece e revela muito bem, esclarece muito bem para nós essa visão que às vezes nós temos ao olhar os personagens bíblicos e ter a impressão de que eles são seres divinos. Quem termina com essa divindade de Elias, quem tira de sobre Elias essa ideia de um homem divino entre os homens fora o Cristo, que é Deus encarnado, é Tiago, porque Tiago fala sobre Elias e ele chama Elias de homem. Ele diz Elias, homem. E aí ele completa dizendo, que sofre das mesmas paixões segundo a gente. Então, Tiago diz que Elias estava sujeito, melhor dizendo, às mesmas paixões que nós. Então, Elias era homem, e não só um homem como se fosse um homem especial ou um homem diferenciado. Elias é um homem segundo as mesmas paixões que nós. Quando Tiago diz isso, isso piora para a gente. Porque se a gente olha para esses personagens bíblicos como pessoas divinas, a vida que eles têm com Deus, para nós fica quase que impossível de alcançá-la, tendo em vista que eles são seres divinos. Quando Tiago diz que Elias é um homem como nós somos, ele joga para cima de nós a responsabilidade quando ele diz que ele é um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele está dizendo que Elias é um homem tão comum quanto nós somos. Ele está dizendo que Elias não há nada de extraordinário para diferenciá-lo de nós, que Elias não é um ser divino, Elias é um homem tão comum quanto nós. Esse texto de Tiago é um texto que joga sobre nós uma responsabilidade muito grande, e ao decorrer da Bíblia, você vai perceber a Bíblia lançando essa responsabilidade sobre nós. Por exemplo, há um texto em Atos, capítulo de número 14, e eu vou ler Atos, capítulo de número 14, versículo de número 15, que fala a respeito de Paulo. O texto diz que Paulo e Barnabé, eles estão em uma cidade e eles curam um homem que estava aleijado naquela cidade. O texto diz que eles são usados por Deus para levantar um homem que estava paralítico. Quando eles levantam esse homem que está paralítico, o texto diz que a partir do capítulo 14, versículo de número 12, eles acreditam que Paulo e Barnabé são deuses que vieram estar entre os homens, chamando um de Júpiter e chamando o outro de Mercúrio. Eles vão até oferecer um sacrifício. O desejo deles é oferecer um sacrifício a Paulo, é oferecer um sacrifício a Barnabé, como se eles fossem deuses encarnados entre os homens. Aí no versículo de número 15, Paulo vai dar um pulo no meio deles e dizer: Senhores, por que fazeis tal coisa? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Paulo está diante dos homens que acham que ele é um Deus entre eles, pelo fato de ser usado por Deus, e ele dá um grito e diz: não façam isso, não me cultuem, não me entreguem sacrifício. Eu não sou Deus no meio de vocês. Eu sou um homem como vocês, sujeito às mesmas paixões. Mais uma vez a Bíblia jogando a responsabilidade sobre nós e mostrando que os personagens bíblicos não eram deuses, não eram homens especiais. O único Deus que se fez homem, andou entre os homens para salvar os homens, é Jesus Cristo. Todos os outros personagens bíblicos que estão em volta da história de Jesus, sendo Cristo o centro, todos os outros personagens bíblicos, sejam do
Antigo Testamento ou do Novo Testamento, como eu dei o exemplo de Elias no Antigo e como eu dei o exemplo de Paulo no Novo, todos os personagens bíblicos abaixo de Jesus são homens comuns como eu e você. E por que que isso é triste? E por que que isso joga a responsabilidade para nós? Porque se Paulo, Elias, Moisés, Tiago, João fossem homens especiais, fossem homens diferenciados, fossem seres divinos entre os homens, nós teríamos como justificar a superficialidade da nossa geração. Se esses homens fossem homens divinos, fossem homens sobrenaturais, fossem homens diferenciados, nós teríamos como explicar a superficialidade dessa geração. Agora, quando a Bíblia diz que eles são homens como nós, aí a gente acaba percebendo que a falha está em nós. E qual é a falha que está em nós? A falha que está em nós é o seguinte: se Elias, Paulo, Moisés, José e tantos outros personagens bíblicos são homens como nós, por que que nós não conseguimos ser homens como ele? Se Paulo, Elias, José, Abraão e tantos outros são homens como nós, com os mesmos defeitos, com as mesmas vontades, com os mesmos instintos, com os mesmos desejos, se esses homens são homens como nós, sujeito às mesmas tentações, sujeito aos mesmos pecados, por que que nós não somos homens como eles? Isso é para se pensar. Se Paulo é tão comum quanto eu, como eu não consigo ser tão vaso como ele? Se Elias é tão comum como eu, como eu não consigo ser tão profeta como ele? Se Abraão é tão comum como eu, como eu não consigo ter uma fé como a dele? Essa responsabilidade é nossa. Nós estamos agindo de maneira errada, estamos agindo de alguma maneira que não nos proporciona ter as oportunidades que esses homens tiveram, mesmo sendo homens tão comuns como nós. Como chegamos aqui no texto de Paulo, a gente fica se perguntando como eles conseguiram, sendo homens como nós, e nós não conseguimos se tornar homens como eles. E talvez a resposta seja a ideia de uma conversão legítima. Realmente esses homens se converteram, realmente esses homens abandonaram a vida antiga, abandonaram tudo aquilo que os afastava de Deus, abandonavam tudo aquilo que o distanciavam do Senhor, eram homens literalmente entregues ao Senhor. Havia uma conversão legítima e hoje o que a gente assiste é uma migração, é uma mudança, simplesmente uma mudança de religião e não uma conversão genuína. Além da conversão legítima que esses homens mostram, literalmente uma mudança de vida, e Paulo é o exemplo poderoso sobre isso, porque ele diz: eu perseguia a igreja, eu era contra a igreja, eu matava gente da igreja, eu corria atrás da igreja. Agora ele morre por causa da igreja, ele se envolve com a igreja, ele é perseguido pela igreja, ele dá a sua vida pelo evangelho, coisa que ele não faria antes de Jesus, que pelo contrário, ele queria matar quem falava de Jesus, e agora ele morre falando de Jesus. Então você percebe que a conversão era literalmente genuína. Eles passavam a ser uma nova, não uma pessoa melhor, uma nova pessoa em Cristo, porque conversão não é Deus te tornar uma pessoa melhor, conversão é Deus te tornar uma nova criatura. O evangelho não vem melhorar o homem, o evangelho vem nos fazer um novo homem. O evangelho não vem dar jeitinho na gente, o evangelho veio nos tornar pessoas diferentes, novas pessoas em Cristo Jesus, que já não são mais guiados pela carne, mas são guiados pelo Espírito Santo.
É interessante que além dessa conversão legítima, genuína, havia uma devoção intensa, havia uma entrega real, havia um desejo pela oração, havia um desejo pela intimidade com Deus, havia um desejo de estar perto de Deus, havia um desejo de estar próximo de Deus, havia um desejo de conhecer Deus, de saber quem é Deus, de estar envolvido com Deus. A respeito dessa entrega a Deus, talvez o maior exemplo dentre tantos seja Daniel. Daniel era um homem extremamente ocupado, porque ele era um dos primeiros ministros da corte da Babilônia, e mesmo ele extremamente ocupado, o texto diz que ele orava 3 vezes ao dia, e o texto diz além, ele chegava a jejuar 21 dias, sem comer, sem beber, simplesmente envolvido nas coisas de Deus. Um homem que jejuava, um homem que orava, mesmo sendo um dos primeiros ministros da Babilônia, ele estava envolvido, dedicado, enrolado com Deus, mesmo tendo todos os seus compromissos diários. Isso mostra para nós que havia uma devoção intensa. Não havia desculpa para não orar, não havia desculpa para não jejuar, não havia desculpa para não ler os pergaminhos, para não ler os livros, para não ler. E o próprio Daniel descobre, diz o texto em um dos capítulos de Daniel, que ele descobre pela leitura de Jeremias, pela leitura do livro de Jeremias, que o cativeiro babilônico estava terminando. Ele descobriu pela leitura do livro de Jeremias. Isso mostra para nós que um homem muito ocupado com as coisas desse mundo é um homem que não tem tempo para Deus, mas um homem que por mais que ele tenha muitas ocupações desse mundo, ele consegue, quando ele deseja, quando ele conhece Deus de verdade, ele consegue tirar um tempo para dedicar-se a uma vida de oração, a uma vida de entrega, a uma vida de devoção intensa. Então isso mostra a nossa diferença em relação a eles. Por isso eles eram homens como nós e nós não conseguimos ser homens como ele. Quando Paulo está terminando a sua vida, quando Paulo está encerrando o seu ministério, ele vai escrever a Timóteo. E ele escreve algumas coisas aqui que interessantes no capítulo 4, mas especialmente esses 2 versículos que lemos. Paulo fala coisas aqui importantes sobre a vida cristã. Paulo diz no versículo 7, e aí eu quero destacar aqui 3 coisas para não ser muito extenso, mas 3 declarações ou 3 falas de Paulo aqui que mostram a sua vida cristã, como terminou a sua vida cristã, e do jeito que Paulo terminou, a gente também precisa caminhar para terminar. O texto diz primeiro que Paulo vai dizer no versículo de número 7, combati o bom combate e acabei a carreira. Essa expressão de Paulo, acabei, cheguei ao fim, terminei, fui até o final, é extraordinária, porque nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas fazem tudo pela metade, é curso pela metade, é faculdade pela metade, é emprego pela metade, é relacionamento pela metade. Ninguém, ou uma boa parte do público dessa geração não consegue terminar nada que começou. Mas Paulo diz, não, eu não só comecei, eu acabei, eu cheguei ao final, foi com luta, foi com dificuldade, foi com guerra, mas eu cheguei no final, eu concluí aquilo que Deus me deu para fazer. Interessante que se você ler o versículo de número 10, vai dizer que Demas abandonou Paulo. Demas não terminou a carreira. Paulo terminou, foi até o final. Ele está dizendo, eu acabei. Mas quando trata de Demas, ele diz, Demas não. Demas me abandonou. Demas terminou. Demas ficou pelo meio do caminho. Demas não aguentou a pressão. Demas não aguentou a batalha, não aguentou a guerra, não conseguiu ir até o final. Ele terminou no meio do caminho. Mas Paulo diz, eu acabei a fé. Eu acabei a carreira, eu terminei,
eu concluí. E isso é importantíssimo para nós, porque o evangelho precisa ser levado até o fim. A Bíblia diz que é o que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia diz que o fim da nossa fé é a salvação. Então eu preciso chegar até o final, eu preciso chegar até o fim. Por mais difícil que seja a caminhada, eu preciso chegar até o fim com a consciência tranquila. Acabei, terminei, cheguei, alcancei, conquistei, cheguei aonde eu queria. Aleluia. Esse é o desejo de Deus para nós. Como o próprio Deus disse a Daniel, vai até o fim. E como Paulo teve o prazer de dizer, eu cheguei, eu acabei, eu terminei, eu desejo que assim também seja na sua vida, assim também seja na nossa vida, que ninguém nos veja no meio do caminho, que ninguém nos veja desviado do propósito de Deus, que ninguém nos veja afastado daquilo que Deus nos chamou. Se você ler Lucas capítulo de número 14, se não me falha a memória, 28 e 29, você vai encontrar Deus dizendo que o reino de Deus é como um homem que se assenta e planeja o que vai fazer antes de começar a construir, para que no meio do caminho ele não tenha a vergonha de começar e não terminar, e que alguém passando pela rua, vendo a construção pela metade, diga, ele começou, mas não teve condições de terminar. O reino de Deus é como alguém que senta e planeja o quê? Quando eu começar, eu vou até o fim. Então eu, em nome de Jesus, quero lhe convidar a encorajar a tua fé, a ir até o fim, mesmo com todas as dificuldades, com todas as lutas, com todas as guerras, vá até o fim. Não há honra para quem para no meio do caminho, não há honra para quem não vai até o final, não há honra para quem não chega até o fim dessa corrida. E o interessante é que nessa corrida pela glória de Deus, nessa corrida pela salvação, nessa corrida pelo nosso encontro com Deus, a gente não ganha quem chega primeiro, ganha quem chegar. Entende isso? Na nossa corrida pela salvação, na nossa corrida pela glória de Deus, na nossa corrida pelo céu, não ganha quem chega primeiro, ganha quem chegar. E aí Paulo vai dizer aos Filipenses, eu prossigo para o alvo, eu largo as coisas antigas, eu deixo as coisas velhas para trás, eu prossigo para aquilo que está adiante de mim, que eu ainda não alcancei, mas prossigo pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Então, a primeira palavra de Paulo para nós é: termine, acabe, chegue até o final, vá até o fim. Tenha o prazer de dizer: Deus, foi difícil, mas cheguei. Foi complicado, mas cheguei. Foi extremamente complicado, mas eu cheguei. Foi apertado, foi estreito, mas eu cheguei. Aleluia, para a glória de Deus. Jesus disse isso. Vocês querem ir para onde eu vou? E os discípulos: queremos. Vocês querem sentar à minha direita e à minha esquerda? Queremos. Então vocês precisam ser batizados com o batismo que eu sou batizado e beber do cálice que eu também bebo. Então eu preciso entender que para onde eu quero ir, para onde Jesus está, haverá dificuldades a serem enfrentadas e só há vitória quando eu chego até o fim. Então, em nome de Jesus, eu sei que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, que o mundo parou para refletir, o mundo parou para pensar. Então aproveite esse período em que o mundo parou, reflita e decida: eu vou até o fim, aconteça o que acontecer, eu vou até o fim. O segundo, a palavra que Paulo diz é: eu guardei a fé. Oh, glória a Deus! Eu gosto quando Paulo usa essa expressão: eu guardei a fé. Glória a Jesus. Paulo está afirmando que ele não tem outro sentimento no seu coração. Ele não tem outro sentimento nesse final de carreira. Ele diz: tudo que eu tenho aqui
aleluia, guardado dentro de mim é a fé, oh glória a Jesus, é a fé de que Deus tem um lugar melhor preparado para nós, a fé de que Deus tem algo reservado para o seu povo, a fé de que a vida dele não terminaria na mão de um carrasco, mas que a vida dele estaria para sempre ao lado do Rei dos Reis. Paulo tinha essa certeza, ele guardou a fé, a mesma fé que ele obteve no caminho de Damasco, quando encontrou com aquela luz mais brilhante que o sol, e aquela luz o abraçou, dizendo que ele seria um vaso escolhido. É essa mesma fé que brotou no coração de Paulo, é a que ele está levando para o tempo difícil que ele está vivenciando, que é o tempo da sua morte, mas que ele tem a certeza absoluta: guardei a fé, guardei a fé. E qual é a prova de que Paulo guardou a fé? Versículo 8, ele diz: tem uma coroa me esperando, tem uma coroa guardada para mim, Deus me entregará uma coroa, Deus me entregará uma coroa, o justo juiz me entregará uma coroa. Isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque Paulo está prestes a morrer, e para muita gente morrer é o fim, mas para quem guarda a fé, ele sabe que a sua vida não terminará numa caixa de madeira com uma coroa de flores, ele sabe que a sua vida terminará ou continuará, será eternamente numa mansão celestial com uma coroa de glória. Paulo está diante da morte, mas ele diz: eu guardei a fé. Paulo está diante do carrasco, mas ele diz: eu guardei a fé. Paulo está diante do machado para lhe decapitar, mas eu guardei a fé. Paulo morreu, meu irmão, Paulo morreu decapitado, arrancaram a cabeça dele, mas Paulo guardou tanta fé que ele diz: cortam a minha cabeça aqui, mas lá em cima eu terei uma coroa de glória, lá em cima eu terei uma coroa de glória. Sabe o que é fé? Fé é isso, fé é Paulo saber que daqui a alguns momentos ele vai perder a cabeça pelo machado do carrasco, mas lá em cima Deus colocará sobre a cabeça dele uma coroa de glória. Aleluia! Paulo tem certeza de que vale a pena morrer em Cristo Jesus, porque aqueles que morrem em Cristo, na verdade não morrem. Foi Jesus que disse isso: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando Jesus está falando aos discípulos, conversando entre os irmãos e orando e ensinando, ele vai dizer assim: eu não sou Deus dos mortos, aleluia, eu não sou Deus dos mortos, eu sou Deus dos vivos, eu sou Deus dos vivos, eu sou Deus dos vivos. E ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Isso é poderoso demais, porque Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos, e esse contexto fala da ressurreição. Todo mundo sabe que Abraão, Isaac e Jacó haviam morrido, mas Deus não os via assim. Deus já os via vivo, ressuscitado, na mesa, assentado com eles naquele grande dia. Tanto é que Jesus sempre vai pregar a respeito do céu, a respeito da sua vinda, a respeito da sua glória, e ele diz: vai ser aquele grande dia, sentarão à mesa com Abraão, sentarão à mesa com Abraão, sentarão à mesa com Abraão. Aqueles que estão em Cristo, até quando morrem, eles vivem e vivem para sempre. Então, se tem alguma coisa que você precisa guardar, guarde a fé. Nós vivemos em um tempo das doenças psicossomáticas, das doenças emocionais, as doenças que geram no nosso psicológico algo triste, algo complicado, e isso reflete no nosso corpo. Esses dias eu ouvia um psicólogo dizendo que as doenças psicossomáticas, ele tentando resumi-las para que a gente pudesse entender que as doenças psicossomáticas são excessos. E ele deu uma explicação e eu guardei aquilo. Ele diz: a depressão é excesso do passado, estresse, excesso do presente,
Ansiedade, excesso de futuro. Síndrome do pânico, excesso de medo. Ele diz que todas essas enfermidades psicossomáticas, emocionais, elas são excessos. Elas são fruto de tudo aquilo que eu guardo. De tudo aquilo que eu guardo. E Paulo está dizendo, eu guardei uma coisa só. Eu guardei a fé. Então, que no lugar dessa depressão, que no lugar desse estresse, que no lugar dessa ansiedade, que no lugar desse pânico, você possa guardar a fé. É a fé que nos levará, é a fé que nos conduzirá a alcançar uma coroa de glória. Se você voltar a Demas no versículo 10, em que Paulo diz que Demas parou no meio do caminho, e Paulo diz o porquê. Ele parou no meio do caminho porque amou o presente século. Aqui é mais uma lição para nós. Por quê? Por que Demas parou no meio do caminho? Porque ele amou o presente século. E por que Paulo acabou a carreira? Porque ele guardou a fé. Aleluia! Se você amar esse mundo, desejar esse mundo, viver para este mundo, envolvido com o mundo, com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, com os convites do mundo, você não vai conseguir chegar até o final. Você vai terminar como Demas, acabando pelo meio do caminho. Mas se você guardar a fé, aleluia, a mesma fé, se você guardar a fé, você vai terminar a carreira com uma coroa de glória na sua cabeça. Glória a Deus. A terceira fala de Paulo que me chama a atenção é quando ele diz, quando vieres, falando com Timóteo, quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Isso aqui é maravilhoso, porque Paulo está caminhando para a sua morte. Ele pode pedir muitas coisas. Ele vai morrer. Ele está caminhando para a sua condenação. Ele vai morrer. E ele vai dizer para Timóteo, Timóteo, quando você vier me visitar, quando você vier encontrar comigo, faz um favor para mim, traga os livros, aleluia, traga os livros. Eu fiquei lendo isso e pensando, como é que um cara que está prestes a morrer, que pode pedir qualquer coisa, pede livros? Qual é a pessoa que na sua sã consciência está prestes a morrer, que pode pedir para que a pessoa que vai visitá-lo leve qualquer coisa? Qual é a pessoa que na sua sã consciência, prestes a morrer, está prestes a receber talvez a sua última visita, e essa última visita pode levar o que ele quiser, e ele diz, me traz os livros. Aleluia. Paulo me ensina com isso. O que Paulo me ensina quando ele diz, traga os livros? Paulo está dizendo, eu quero morrer aprendendo. Aleluia. Até os últimos dias da minha vida, eu tenho alguma coisa para aprender. Eu ouvi uma frase que diz que a única mente que pode se dar o luxo de dizer que não precisa aprender mais nada é a mente de Deus. A única mente que pode se dar o luxo de dizer que não precisa aprender mais nada é a mente de Deus, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Você pode conhecer alguém que não sabe nada, se é que é possível alguém não saber nada. Você pode conhecer alguém que sabe pouco. Você pode conhecer alguém que saiba muito, mas você nunca vai conhecer alguém que saiba tudo. Ninguém sabe tudo. A gente sai da sala de aula, mas nunca sai da escola, porque a maior escola que nós temos é a vida. Paulo está dizendo, eu sei que eu vou morrer, mas eu quero morrer aprendendo. Traz os livros, traz os pergaminhos. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou usar para aprender. Enquanto eu estiver vivo, eu vou usar para aprender.
Enquanto eu estiver vivo, eu vou usar para aprender. Talvez Paulo já não tinha mais ninguém para ensinar, mas ele quer continuar aprendendo. Isso é uma lição para nós. É uma lição que o apóstolo deixa para nós, que nós precisamos continuar buscando conhecimento, buscando aprender. Oséias nos alerta dizendo que o povo perece por falta de conhecimento. Jesus diz aos fariseus: vocês conhecem as Escrituras, cuidam dela porque acreditam que através delas vocês terão a vida eterna, vocês as examinam e são elas que de mim testificam, elas testemunham de Jesus. Eu preciso ler as Escrituras, eu preciso aprendê-las, eu preciso buscá-las porque elas testemunham de Jesus, elas nos libertam. Uma outra frase que eu acho maravilhosa é: você sabe por que os cultos de libertação estão cheios? Porque os cultos de ensino estão vazios e a ignorância escraviza. A ignorância escraviza. Como eu disse esses dias a um amigo, o medo da casa grande é que a senzala aprenda a ler. Uma vez que você passa a conhecer, uma vez que você passa a aprender, uma vez que você passa a entender, você não é mais escravo de ninguém e de nada. Uma vez que a verdade te é revelada, você nunca mais vive uma vida de escravo. Você nunca mais é escravizado por nada e nem ninguém. Paulo está preso no físico, mas ninguém pode lhe impedir de continuar aprendendo. Ninguém pode impedi-lo de continuar detendo o conhecimento. Isso ninguém pode tirar de Paulo. Isso ninguém pode tirar da igreja. O desejo pelo conhecimento. Eu termino dizendo que Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 13. Isso é maravilhoso. Paulo está falando sobre conhecimento a respeito de Deus. E Paulo diz que quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E aí ele faz duas alegorias para falar sobre conhecimento. Ele faz a alegoria do menino e ele faz a alegoria do espelho. Na alegoria do menino e na alegoria do espelho, Paulo está falando sobre um conhecimento em parte. Paulo diz que enquanto estivermos aqui, por mais que a gente busque conhecer a Deus, tudo que nós conhecemos sobre Ele é em parte. E a outra parte que nós não conhecemos é profecia. Ele diz que tudo que nós conhecemos de Deus, por mais conhecimento que busquemos, é em parte. E o que a gente não consegue ainda conhecer é profecia. Aí Paulo diz: quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino, eu discorria como menino, mas quando passei a ser homem, deixei as coisas de menino. Essa é a primeira alegoria que Paulo faz a respeito do nosso conhecimento de Deus. Ele está dizendo que enquanto estivermos aqui, o nosso conhecimento em relação a Deus será sempre como um conhecimento de uma criança em relação a algo. Vou lhe dar um exemplo para tentar ilustrar o que Paulo quer dizer. Paulo está dizendo que uma criança, quando ele entra em um carro, ele sabe que o carro anda, ele sabe o barulho que o carro faz, ele sabe que o volante mexe, ele sabe que a marcha tem que ser passada, mas ele não sabe como isso funciona. Ele sabe que o carro anda, ele sabe que o volante mexe, ele faz até o barulho do carro, sabe onde colocar a chave, mas ele não sabe como esse processo funciona. Ele não entende nada de vela, ele não entende nada de motor, de radiador, ele não entende nada disso. Ele sabe que o carro funciona, mas não sabe como ele funciona. Paulo diz: o nosso conhecimento sobre Deus, por mais que nós o busquemos, é como o conhecimento de uma criança. A gente sabe que Deus funciona, a gente sabe que Deus opera, a gente sabe o que Deus faz, mas não sabe como Ele faz, porque isso, a maneira que Ele faz, nós não temos ainda acesso. Mas quando chegarmos a ser homens,
como chegarmos à estatura de varão perfeito. Aí a Bíblia diz, como ele me conhece, aleluia, eu também o conhecerei. A segunda analogia que Paulo faz em Coríntios 13 é a do espelho. Ele diz, hoje nós vemos como um espelho, aleluia, hoje nós vemos como um espelho, em enigmas, nós não conseguimos enxergar claramente, porque naquela época não é espelho, é uma peça de bronze polida, e quando não se polia o bronze, a imagem ficava retorcida no bronze. O que Paulo está dizendo é isso. A imagem que nós temos de Deus é retorcida. A imagem que nós temos de Deus não é nítida. O que conhecemos dele ainda não é a totalidade dele. Mas quando vier o que é perfeito, quando vier o que é perfeito, aleluia, quando o noivo vier buscar a sua noiva, quando o toque da trombeta soar, então o que nós aprendemos nos livros, aleluia, já não terá mais valor, porque nós o veremos como ele é e não como nós imaginamos. Paulo está dizendo, me dá o livro, deixa eu aprender, deixa eu saber, deixa eu conhecer, deixa eu ver, enquanto eu estiver aqui, deixa eu saber mais dele, como ele deve ser, deixa eu pensar nele, deixa eu estudar sobre ele, deixa eu me dedicar a ele, deixa eu me entregar a ele, deixa eu me envolver com ele, aleluia, até o dia que ele me chamar, e o dia que ele me chamar, eu não precisarei mais dos livros, porque eu já não preciso mais imaginar como será, eu o verei como ele é, eu o verei exatamente da maneira que ele é. Oh, glória a Deus! Eu lhe convido a não largar Jesus, eu lhe convido a não abandonar Jesus, seja na vida ou na morte, diz Paulo aos Romanos, nós somos do Senhor, nunca sentimos a morte tão perto como agora, nunca se falou tanto de morte como agora, nunca se teve tanto medo da morte como agora, só que a morte não é um problema para nós que temos Cristo, a morte não é um problema para nós que conhecemos a Jesus, a morte não é um problema para nós que encontramos com Ele, a morte não é um problema para nós que lemos esse livro, a morte não é um problema. Para nós que não abrimos mão dos livros, a morte não é um problema. Para quem não abre mão da fé, a morte trabalha na portaria da onde nós vamos morar. A morte não nos encerra, aleluia. A morte nos conduz ao que Cristo tem preparado para nós. Não abra mão de Jesus. Não abra mão do que Ele tem para você. Cristo é mais do que uma porta aberta. Cristo é mais do que uma cura. Cristo é mais do que uma providência. Cristo é o Salvador do perdido. Ele tem um lugar de glória preparado para nós. Então faça como Paulo. Guarde a fé. Termine a carreira e não abra mão de aprender. Sempre há algo em Deus que a gente precisa saber. Eu abençoo a sua vida, abençoo a sua família, abençoo tudo que você tem, com a certeza de que Cristo tem algo preparado para você. Deus abençoe a sua vida.